Olá, meu pessoal abençoado e querido do agro. Seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante: Smart Contracts e CPR, que é a Cédula de Produtor Rural Digital, e sua terra livre de bancos, ok? Bom, você já reparou que o gerente do banco e o tabelião do cartório parece que ainda vive na década de 70, 80? É um tal de carimbo para cá, carimbo para lá, papel assinado para lá, e o seu tempo, que realmente é dinheiro, indo embora na fila do café. Teve um amigo que foi registrar uma CPR física, e quando o documento saiu, a safra dele, né, já estava no ponto quase de colher. E o que ele queria? Ele queria registrar essa CPR e pegar um empréstimo para poder melhorar a qualidade da cultura dele, para ele poder colher mais por hectare. Isso é sacanagem. É para rir ou para chorar? Não sei. Bom, o sistema tradicional trata o produtor como se ele tivesse tempo de sobra para ficar lá preenchendo o formulário. Mas escuta, o jogo virou. O jogo virou. Nos tempos que nós estamos vivendo, com os smart contracts, a CPR digital, você não pede mais favor para banco. Você executa código. É isso mesmo. É a sua colheita garantindo o seu crédito em segundos, sem precisar implorar para ninguém. E hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês como sair da era do carimbo e entrar na era do lucro instantâneo. Se você também acha que a sua terra merece, independente do tamanho, tá? Merece tecnologia de ponta e o seu bolso merece paz, você está em casa. Aqui no Agro Brasil Digital, eu não quero te ver perdendo tempo em cartório, nem em fila de banco, nem na mesa de gerente. Calma. Eu quero te ver produzindo. Portanto, se inscreve aí no canal, porque o meu objetivo, tá? O meu objetivo é te ver livre dessas amarras. E se possível, deixa o teu like se você também sonha com o fim dessa burocracia que a gente vive hoje. E tá acabando. E me diz aqui nos comentários qual foi a maior dor de cabeça que um banco ou cartório já te deu. E vamos expor esse sistema antigo juntos, ok? Bom, Smart Contract não é bicho de sete cabeças, pessoal. Até avisei para vocês que eu iria focar um pouco nesses assuntos importantes porque vocês querem isso, tá? Esse tipo de independência, tá? Então não é um bicho de sete cabeças, é só um contrato que se cumpre sozinho. Se você colheu, ele libera o crédito. Se pagou, ele baixa a garantia. Simples assim. Sem intermediário querendo morder fatia do teu lucro, etc. Então, o que eu fiz? Eu mergulhei, né, nas centenas de artigos que eu tenho escrito para poder fazer uma compilação de tudo isso e te entregar um mapa dessa nova era do crédito. E o que você deve você deve vir a ver agora, no caso, né, através da infografia, é como a CPR digital e as stablecoins ou DREX, por exemplo, no caso do Brasil, etc., estão mudando esse cenário. Então, presta atenção aqui, que é o fim das garantias bancárias que parecem algemas. Eu só quero dizer algo antes disso. Eu prometo para vocês que eu vou fazer
um outro vídeo, tá? Com moedas, tá? CPR digitais com moedas descentralizadas, ok? Para vocês não dependerem de governo, porque daqui a pouco, gente, todo mundo está migrando para o digital e o governo vai querer controlar todo mundo, mas eu vou te ajudar a você não ficar dependendo de moedas centralizadas e com segurança, tá? Com segurança, te prometo, tá bom? Te prometo. Então, presta atenção aí no vídeo e depois a gente volta. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história sobre como a tecnologia pode de verdade virar o jogo do financiamento no agronegócio. É uma das indústrias mais importantes do mundo, né? E parece que tem uma revolução batendo na porta. Mas a grande questão é, que cara essa revolução vai ter? E a promessa, olha, é daquelas bem ousadas. Sabe aquela ideia de dar um adeus definitivo para a burocracia dos bancos? É exatamente isso que está no centro dessa discussão. É uma promessa que toca num ponto muito sensível, numa frustração antiga de quem trabalha no campo. Basicamente, a gente está falando de 3 grandes problemas que complicam a vida do produtor hoje. Primeiro, os juros altíssimos. Segundo, aquela papelada que parece não ter fim. E, por fim, o risco constante, aquela incerteza que tira o sono de qualquer um. Então, para a gente entender o que está por vir, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e olhar para o sistema atual. É um sistema que, vamos ser sinceros, já está no limite, cheio de falhas e desafios. E no centro de toda essa operação está a tal da CPR, a Cédula de Produto Rural. Pensa nela como se fosse a principal moeda de troca do agro. O produtor basicamente diz: olha, eu te prometo uma parte da minha próxima colheita e você me adianta um dinheiro agora para eu poder produzir. É uma ferramenta super importante, essencial mesmo. O problema é que o jeito como ela funciona hoje, bom, tá cheio de problemas. E não são poucos problemas, não. É quase um ciclo vicioso. Juros altos, processos complicados, mas o ponto que o material que a gente analisou mais destaca, o mais grave de todos, é o risco de perder tudo. Imagina só, perder a terra, os equipamentos, tudo, justamente no momento de crise econômica, quando a estabilidade é mais necessária do que nunca. E é bem aqui que a história dá uma virada. Com esse sistema antigo todo pressionado, a tecnologia entra em cena. E não é para fazer um remendo, não. A proposta é uma reinvenção total. É a tal da revolução tecnológica. A fundação de toda essa revolução é o tal do blockchain. Para simplificar, imagina um livro de registros digital, só que ele não fica num lugar só. Ele é compartilhado entre milhares de computadores. E o mais importante, uma vez que você escreve algo nesse livro, ninguém consegue apagar ou alterar. Isso cria um nível de segurança e transparência gigantesco sem precisar de um banco ou um cartório ali no meio para carimbar e dizer que é válido. Ok, em cima dessa base segura, que é o blockchain, a gente coloca outra peça, os contratos inteligentes, os smart contracts. São basicamente programas de computador que executam sozinhos os termos de um contrato. A lógica é simples. Se a condição A acontecer, então a ação B é executada. Tudo automático, sem ninguém precisar apertar um botão ou autorizar. É a burocracia sendo substituída por código. E para fechar esse trio tecnológico, vem a tokenização. O que é isso? É basicamente pegar um ativo do mundo real, tipo o direito a receber 100 sacas de soja, e transformar ele num ativo digital, um token. Aquela CPR, que antes era só um papel guardado num cartório, de repente vira algo que pode ser comprado e vendido pela internet com rapidez e segurança. Beleza. Agora que a gente entendeu as peças, blockchain, smart contracts e tokenização, vamos ver como elas se encaixam para criar um sistema totalmente novo. É a CPR digital em ação, prometendo resolver justamente aquelas falhas do modelo antigo que a gente viu. E olha, a diferença é gritante logo de cara. A gente sai de um mundo manual, opaco, caro e arriscado e entra num sistema que é automático, transparente, mais barato e com muito menos risco. Essa é a grande promessa, o pulo do gato da CPR digital. Vamos detalhar um pouco mais essas vantagens. Os juros, por exemplo. Por que eles caem? Porque a gente tira os intermediários da jogada. A burocracia diminui drasticamente porque tudo é digital. E aquele ponto super crítico, o risco de confisco. Ele é reduzido porque as regras do jogo estão escritas em código. O contrato se executa sozinho, sem depender da interpretação de alguém que pode mudar numa crise, por exemplo. E como funcionaria na prática? Em tese, o caminho é bem direto.
O produtor cria essa CPR digital, registra ela na blockchain para todo mundo ver que é autêntica, transforma num token e aí pode oferecer em mercados digitais. Ele se conecta direto com quem quer investir, sem atravessadores. Mas é aqui que a coisa fica mais complexa. Porque a tecnologia não aponta para um único futuro. Na verdade, ela abre uma bifurcação na estrada. E o material que a gente analisou coloca isso de uma forma bem clara. É uma escolha entre dois caminhos bem diferentes. De um lado, o controle, do outro, a liberdade. Pensa assim, num caminho, a gente tem o real digital, uma moeda digital emitida e controlada pelo Banco Central. A promessa é de eficiência, mas o potencial de monitoramento de cada centavo gasto é total. No outro caminho, a gente tem o blockchain descentralizado, que funciona sem uma autoridade central, permitindo transações onde a identidade das pessoas é protegida. Aí vem a pergunta-chave que a fonte levanta. Num sistema onde tudo é rastreável, onde cada transação pode ser vista e controlada por uma autoridade central, o que acontece com a privacidade financeira de quem produz? Onde fica a linha entre transparência e vigilância total? Nesse cenário, os contratos inteligentes são vistos como algo além de uma ferramenta para ser mais eficiente. Eles se tornam uma ferramenta de resiliência. A ideia é que, mesmo que o sistema financeiro tradicional entre em colapso, esses contratos, por estarem ligados a ativos reais, a coisas concretas como uma safra, poderiam manter a economia do agronegócio de pé. E o material original leva a esse raciocínio ainda mais longe, chegando a fazer uma conexão com um cenário quase distópico, citando uma profecia de que ninguém poderá comprar ou vender. Nessa visão extrema, a tecnologia descentralizada seria a única saída, a única forma de garantir a liberdade de fazer transações num futuro de controle total. Ok, a gente viu todo esse potencial que é gigante, transformador. Mas a pergunta que fica é: quão longe a gente está de ver isso virar realidade para todo mundo? A tecnologia já existe, está aí. O problema é que, na prática, os desafios para implementar tudo isso são bem reais. E olha, não são obstáculos pequenos. A legislação precisa correr para acompanhar a inovação. O produtor rural precisa ser treinado para usar essas novas ferramentas. Os sistemas têm que ser à prova de hackers. E talvez o mais básico de tudo, num país imenso como o nosso, cheio de lugares remotos, precisa ter infraestrutura. Como é que se processa uma transação no meio do campo sem energia? Talvez com soluções como energia solar, por exemplo? No fim das contas, essa análise toda nos deixa numa verdadeira encruzilhada. A gente tem duas visões de futuro se apresentando. Uma é de um sistema super eficiente, transparente, mas com controle centralizado. A outra é de uma era completamente nova, de mais liberdade e autonomia financeira para o agricultor. Qual desses dois caminhos o crédito agrícola vai seguir? Essa é uma decisão que ainda está sendo escrita.